Urgente, é grave, gravíssimo, viu? Barroso acaba de confirmar tudo aquilo que o Congresso norte-americano queria ouvir, viu? Ele confirmou tudo a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes e também das decisões dos outros ministros do STF. E não para por aí, não. Vocês precisam saber quais foram as decisões que o Congresso norte-americano tomou contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes e também dos outros ministros. É um tsunami de retaliação que os Estados Unidos da América está preparando contra o STF e vários outros órgãos. Sentimento coletivo que o Barroso disse que existe no STF em favor das decisões da besta fera. Como que o sujeito fala um negócio desse? Olha, decisões de Moraes refletem sentimento coletivo do STF, diz Barroso à CNN. O Barroso deu uma entrevista à CNN que estava marcada para ser publicada ontem. Eu não sei se chegou a ser publicada. Eu não tive tempo de olhar. Eu peguei só aqui essa frase, que foi a frase de destaque que eles colocaram na matéria. E, francamente falando, eu estou totalmente sem estômago e sem paciência para assistir a uma entrevista do Barroso. Vocês vão me desculpar. Mas, enfim, talvez essa semana eu tome um engove e encare a entrevista do Barroso, tá? Mas esse final de semana eu não tive saco. Simples assim. Estou sendo bem honesta com vocês, não tive saco. Então eu peguei simplesmente a manchete para comentar aqui, porque olha, ele deve ter falado várias barbaridades nessa entrevista. Eu vou acabar por dever de ofício tendo que assistir a essa porcaria. Olha, cada coisa que a gente não tem que fazer é um trabalho indigesto. Mas enfim, ele deve ter falado muita barbaridade. Eu vou ter que assistir essa porcaria aí. Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Vamos comentar sobre essa declaração do Barroso. Aqui, ó. Para Barroso, Moraes tem tido uma atuação muito importante. Isso é importante mesmo. É importante para quem? Para o povo brasileiro é o que não é, né? Corajosa e firme, que ajudou o país em momentos difíceis de turbulência. Ajudou o país em momentos difíceis de turbulência. Então aqui nós temos o Barroso aderindo sentimentalmente às decisões do Moraes, endossando o Moraes. Não bastava ele apenas endossar por meio das suas decisões judiciais. Aqui ele já está dando um outro tipo de endosso. Um endosso moral, um endosso sentimental. Uma inclinação pessoal. Ó, ele tem tido condição de fazer esse papel, papel de palhaço, né? Porque essa é uma visão majoritária no Supremo, disse, salientando que as decisões têm sido confirmadas colegiadamente, a exemplo do bloqueio do X no Brasil. Então, ele salientando que as decisões estão sendo confirmadas colegiadamente. Isso no juridiquês é bonito, né? Traduzindo, as decisões estão sendo confirmadas pelos demais. Então mesmo. O que coloca todo mundo no mesmo bolo. Coloca todo mundo como partícipe do mesmo crime. Ó, volta aqui o Barroso. Portanto, não é uma coisa personalista, nem monocrática. Então está dizendo que não é a pessoa do Moraes, a decisão individual do Moraes. Ele está dizendo que não, é uma coisa coletiva. Reflete um sentimento coletivo de proteção da democracia. É claro que cada um, quando conduz um inquérito, conduz com as características de sua personalidade, mas há uma institucionalidade por trás. Então ele está dizendo aqui, o Moraes, ele tem lá a personalidade dele, mas por trás do Moraes tem a institucionalidade, tem a instituição STF. O STF está endossando esse cara. Então vamos fazer aqui algumas considerações sobre essa fala do Barroso. Olha, o Barroso, quando abre a boca para falar, é um poeta, né? Calado é um poeta. Eu não sei quem fala mais barbaridade, se é o Barroso ou se é o Lula. Você dá um microfone para esses caras. Sei lá, os caras, eles esquecem o papel deles. Eles falam muita barbaridade, bicho. Esses dois, eu tenho dúvida sobre quem fala mais barbaridade. Então vamos lá, eu tenho três considerações a fazer sobre essa declaração aí do Barroso, sobre ser um sentimento coletivo de proteção à democracia. Primeira
coisa, o Barroso, ele não está autorizado a falar em sentimento coletivo, ele não está autorizado a falar pelos demais. Aliás, eu vou além. Ele não está autorizado a falar nem por ele próprio, porque ele não pode ficar falando sobre casos em andamento. A Ludmilla, ele não citou nenhum caso em andamento. Todos nós sabemos ao que ele se refere. Todos nós sabemos que ele está se referindo aos inquéritos. Então, quando ele endossa, dizendo que tudo isso aí é sentimento coletivo do STF, ele está endossando publicamente os inquéritos. Ele não está autorizado nem a falar coletivamente pelos demais e nem por ele próprio, porque como ministro do STF, ele não pode ficar dando opinião sobre processos em andamento e sobre a conduta de um de seus colegas. Essa é a primeira observação que eu tenho para fazer. Segunda coisa, ele fala o seguinte: sentimento coletivo de proteção da democracia. Pessoal, juiz não tem função de proteger nada. A única função do juiz é aplicar a Constituição e as leis. Ele não está ali para ser um protetor de ninguém, porque ele não está ao lado de ninguém. Ele é imparcial. Ele não pode estar ali para proteger um lado e nem outro. Ele não está ali para proteger nada. Ele vai pegar o caso, vai olhar, vai ver qual a lei que se aplica e vai aplicar. E acabou. Ele não vai proteger ninguém. E nem alguma coisa. Então, é a proteção da democracia. O Barroso é aquele pessoal antigamente, agora o pessoal parou de usar essa expressão, nunca mais vi. Antigamente o pessoal usava a expressão Social Justice Warriors, que são os guerreiros da justiça social. O Barroso é um guerreiro da justiça social. É um iluminista que se acha no dever de jogar a história para frente, de tocar o rumo da história. Ele se acha grandes coisas. O nosso iluministro. Então, esse negócio de sentimento coletivo de proteger a democracia é outra invenção iluminista do Barroso. Barroso, você não tem que proteger nada. Coloque-se no seu lugar. Juiz julga. Juiz não protege nada. E nem ninguém. Proteger a democracia. Se você quer proteger a democracia, né, para a gente fazer pelo menos uma interpretação razoável disso, para um juiz, aplique a Constituição. Aplique a Constituição, tal como ela é. Não invente. Agora veja um mutirão de retaliações que está em andamento lá no Congresso norte-americano contra os ministros do STF, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, viu? Sabe o que eu posso te garantir que o Alexandre de Moraes vai perder, e vai perder feio? Fora do Brasil, a percepção majoritária é de que ele é um ditador e ele está destruindo a nossa democracia. Ele ainda tem uma influência junto com a imprensa militante do Brasil que apoiou tudo que ele fez e agora se vê, na sua grande parte, obrigado a continuar apoiando. Mas lá fora, no mundo que ainda existe um pouco de sensatez, de razoabilidade, ele é visto como um ditador. E aí vem mais um golpe contra Alexandre de Moraes por parte do Congresso americano. Recentemente, nós tivemos um projeto de lei da Salazar, uma congressista, uma deputada federal americana, no qual ela fala em revogar, em anular, suspender os vistos para os ministros do STF que apoiaram a censura de cidadãos americanos. No caso, ela cita nominalmente Alexandre de Moraes como sendo um dos principais alvos para que ele não possa mais entrar nos Estados Unidos. Então seria uma situação tanto quanto embaraçosa o ministro do STF, que se diz o grande herói da democracia, ser barrado no maior país democrático do mundo por ser um ditador. Como se isso não fosse o bastante, um outro projeto de lei apresentado agora vai prejudicar não só Alexandre de Moraes, mas todas as instituições brasileiras ao reconhecer que o Brasil é um país que apoia a censura. Essa notícia saiu agora no Globo. Vamos lá, republicanos... Eu tirei o óculos para quê? Republicanos no Brasil apresentam PL que mira Alexandre de Moraes e cooperação com o Brasil. Aliados de Donald Trump também querem barrar repasses a entidades contra a desinformação que venham a censurar o TSE em casos de censura.
Em uma nova ofensiva de congressistas dos Estados Unidos contra o ministro, do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um grupo de deputados do país apresentou nesta terça-feira um projeto de lei que, caso aprovado, pode restringir a cooperação financeira e judicial entre órgãos americanos e instituições do Brasil e barrar financiamento a entidades voltadas para o combate à desinformação que venham a assessorar a justiça eleitoral brasileira. Bom, vocês têm que entender que o Brasil teve muita ajuda dos Estados Unidos nessas eleições de 2022, essas eleições que colocaram Lula na presidência. FBI, CIA, houve uma participação criminosa por parte de entidades americanas. Esse projeto de lei barra essa cooperação para ajudar na censura do Brasil. E não só isso, barra o envio de fundos também. O projeto foi liderado por um parlamentar do Partido Republicano Donald Trump, parceiro de Jair Bolsonaro, do país aliado Chris Smith, líder do Subcomitê de Direitos Humanos Globais no Comitê de Relações Exteriores da Câmara. O texto é coassinado pelos correligionários Jim Jordan, presidente do Comitê Judiciário, equivalente à Comissão de Constituição e Justiça no Brasil, e Maria Elvira Salazar, que se tornou uma liderança das casas da direita brasileira no Congresso americano. O texto proíbe que os Estados Unidos acatem a solicitação de entidades estrangeiras por cooperação em medidas judiciais, caso o procurador-geral, equivalente ao ministro da Justiça do Brasil, constate que o pedido causará, facilitará ou promoverá a censura ao direito de liberdade de expressão previsto na primeira emenda da Constituição americana. Inclusive solicitações que mirem plataformas digitais sediadas no país, que é o caso da Rede X. Então, nesse trecho, os deputados miram diretamente eventuais cooperações entre Brasil e Estados Unidos em decisões que envolvam a suspensão de perfis em redes sociais ou de plataformas inteiras. O que isso aqui quer dizer? Se o Brasil, o TRE, o TSE, decide suspender perfis, o STF, suspender perfis ou plataformas das redes sociais que são americanas, isso pode anular a cooperação, a coexistência judicial entre os dois países. Isso seria um ataque diplomático, vamos dizer assim. Não poderá ter envios de fundos mais, não poderá ter nenhuma cooperação judicial, não vai ter ministro do STF brasileiro viajando para participar das eleições americanas, não vai ter ninguém dos Estados Unidos vindo para o Brasil para participar das eleições brasileiras. É uma vergonha completa e absoluta, colocando o Brasil ali no mesmo nível de países ditaduras, como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e por aí vai. Então é um projeto de lei que já nasce forte, com deputados de grande nome dentro do Congresso americano, mas não só isso. A vida do Alexandre de Moraes, depois que o Donald Trump ganhar, e o Donald Trump vai ganhar, vai virar um verdadeiro inferno. Essas pessoas que se consideram como semideuses no Monte Olimpo, eles adoram viajar pelo mundo. Adoram fazer compras, adoram ir em palestras, em faculdades. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa vai viajar pelo mundo dizendo o protetor da democracia quando o maior país democrático do mundo impede que ele entre lá porque ele é um ditador, um censurador? Vai ficar muito difícil ficar pagando para... Então assim, no Brasil ainda pode sustentar a imagem um pouco, mas no resto do mundo, isso para eles é muito importante, que eles estão muito mais preocupados com as opiniões dos americanos e dos europeus do que do povo brasileiro. Na verdade, eles nem consideram o povo brasileiro assim, lá essas coisas todas. Então vai ser muito ruim, mas muito ruim mesmo. Inclusive, vai descredibilizar esses indivíduos que se acham acima da lei e da Constituição aqui no Brasil também. É um golpe, muito bem, o terreno está sendo preparado. E quando vier a culminação de tudo isso, gente, dos projetos, Donald Trump na presidência, os 2 projetos de lei no Congresso, quando vier a culminação de tudo isso, vai ser o momento mais vergonhoso na história da nossa Suprema Corte. Mas talvez isso seja necessário para a gente poder resgatar essa tão importante instituição para a nossa democracia. Um abraço. Desejo a todos os patriotas um ótimo final de semana de muita paz, de muito amor, de muita prosperidade, que os seus dias sejam dias repletos de vitória. Um abraço.